E aí, Nação Celeste, bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo notícia nessa nossa semana. Sextou, hein? Sextou e com ela veio o nosso conteúdo te atualizando sobre as últimas e principais formações do nosso maior de Minas. Muita coisa envolvendo aí os próximos jogos, tem detalhamento de novas partidas da CBF, enfim, tem muita coisa para te abordar e te atualizar a partir de agora, então sem mais enrolação, vem comigo. Essa é a capa, tá? De mais um vídeo, de mais um conteúdo que eu peço pra vocês, rapaziada, de maneira mais do que humilde, é pra deixar o like, tá? E a única coisa que eu vou pedir pra vocês aqui, ficamos aí alguns vídeos seguidos sem bater os 500 likes, hein? Que é a nossa meta, mas batemos ontem, né? Muito obrigado. O segundo vídeo de ontem bateu essa meta e eu peço, me ajude. Deixa o like para batermos também nesse conteúdo, que é a única coisa que eu vou te pedir na abertura aqui do nosso vídeo, beleza? Vamos lá então, rapaziada. Primeira coisa, informações boas, positivas a respeito aí do nosso DM, né? Jogadores aí que estão retornando, ou quase isso. Primeiramente, atualização aí sobre Cássio e Léo Aragão, tá? Ambos já trabalham com o grupo. O Cássio deu uma resposta muito positiva, né? Após a cirurgia, após a recuperação, fisioterapia, e deve ser relacionado em breve. Eu diria que o provável é que ele seja relacionado contra o Flamengo, mas não no meio da próxima semana, mas sim no outro final de semana pelo Brasileiro, tá? Léo Aragão está recuperado da lesão muscular. Talvez o Léo já possa estar à disposição antes, né? Não para esse jogo contra o Corinthians, mas talvez para o confronto contra o Flamengo, aí sim pela Libertadores, tá? De qualquer modo, estamos há alguns dias de ver ambos aí novamente à disposição do técnico Arthur Jorge. Gabriel Peck e Sinisterra não tem muito segredo, né? O Peck iniciou o processo de fisioterapia, deve voltar aí entre outubro e novembro, né? Com uma expectativa bem positiva. E o Sinisterra ainda não retornou da Europa. Lembra que ele foi lá, né, pro velho continente fazer a cirurgia? Pois bem, ainda não retornou, tá? Aí é o seguinte, rapaziada. Com a volta iminente do Cássio, estamos aí há poucos dias, né, de ver o gigante novamente à disposição. Eu tenho uma pergunta para vocês que eu já fiz, né, há algumas semanas e eu volto a fazer. E aí? Quem é o titular do Cruzeiro se você fosse o Arthur Jorge? O Otávio ou o Cássio? Resposta difícil, hein? Ah, não é fácil não. Eu já me peguei pensando nisso e já tive algumas conclusões diferentes. Então eu quero saber a sua opinião, tá bom? Cássio ou Otávio? Otávio ou Cássio? Vou subir uma enquete também na nossa aba comunidade, se puder participa lá, tá? Deixa o seu voto e interaja também. Agora, rapaziada, outro jogador, tá? Que estava entregue ao DM e está de volta é o Neiser Vidia Real, tá? Ele voltou a treinar com o grupo nesta sexta-feira, dia 14, na Toca 2. O atacante está de volta após se recuperar de uma lesão muscular e já trabalha normalmente com os companheiros. Então, notícia boa, hein? Notícia boa, mais uma opção para o setor de ataque. O Neiser, que pode ser relacionado aí para esse jogo contra a equipe do Corinthians do Cruzeiro, embarcando para São Paulo neste sabadão, beleza? Tenho muita expectativa no Neiser, apesar de muitos de vocês cornetarem o colombiano. Bom, agora falando, né, de um outro DM. Ontem, rapaziada, eu trouxe um vídeo, né, falando aí sobre a Bianca fugindo dos clássicos, né, de novo, pelas quartas da Copa do Brasil. Tinha ali, né, um princípio de informação de que realmente a Bianca iria ficar de fora desses jogos. Ela que gosta de falar bastante, e agora a gente já consegue cravar, tá? A Bianca vai ficar cerca de 2 meses fora. Não basta ter peidado, né? Agora, nesses jogos contra o Cruzeiro, vai desfalcar lá as frangas por cerca de 2 meses. Então, de fato, não teremos, né, a Bianca aí contra o Cruzeiro. Para muitos, é para lamentar, porque seria um jogador a mais pro Cruzeiro do outro lado, né? Já que geralmente a Bianca peida quando enfrenta o Cruzeiro. O que você acha? Comenta. Agora, rapaziada, projetando o próximo jogo, tá? Justamente aí contra a equipe do Corinthians. Ontem, a equipe alvinegra entrou em campo, né? Enfrentou a equipe do Rosário Central. Inclusive, eu tenho uma informação para falar sobre um jogador do Rosário daqui a pouco.
E aí, na coletiva pós-jogo, após o empate em 0 a 0, o Diniz foi perguntado: e aí, Diniz, domingo contra o Cruzeiro, força máxima ou vai poupar pensando no jogo da volta contra a equipe do Rosário, lá na Neoquímica? Que é também, né, rapaziada, é um dilema pro Cruzeiro, pro Flamengo, pro Palmeiras, o que faz, né, nesses jogos o brasileiro no final de semana. E essa foi a resposta do Diniz, tá ele aí, ó. O pior técnico que já passou, né, pelo Cruzeiro é o Fernando Diniz, que respondeu da seguinte maneira, ó: já estou pensando também no jogo de domingo. Temos um jogo difícil no domingo contra o Cruzeiro. Estou pensando em todas as coisas. Não tenho uma definição do que fazer, mas são muitas possibilidades. É pensar bem e procurar fazer o melhor para o Corinthians, tá? Então, bora ver. Eu chutaria que o Corinthians deve fazer a mesma coisa que o Cruzeiro. Vai com uma equipe um pouco mesclada. Acho que até que o Cruzeiro vai mesclar mais do que o Corinthians, porque a equipe alvinegra tem bastante jogador que está no DM ou indisponível por algum motivo, né? Yuri Alberto, o André, que vinha recebendo uma sequência, era titular. O Memphis, né, por um motivo diferente, parece que de fato não vai ficar por lá. Então é um time que, se você colocar na ponta do lápis o que seria o ideal do Corinthians, tem uma galera aí que tá até no DM, né? E por conta disso, é bem provável, né, que o Fernando Diniz vai colocar uma equipe um pouco mais reserva aí. Mas é jogo lá na Neoquímica, é sempre difícil jogar lá e aproveitar, de repente, esse contexto do Cruzeiro ter um elenco um pouquinho mais profundo do que o do Corinthians. E quem sabe, rapaziada, trazer pontos, né? Se não der pra pegar os 3, mas que seja um empate. Pegar essa sequência sem derrotas, é bom aproveitar, dar confiança, né? Se der pra vencer, maravilha. Mas se não der, pelo menos sair com empate já seria algo muito bom, né? Pelo menos eu penso dessa maneira aí. Quero saber a sua opinião. Agora, meu povo, eu quero falar sobre algo esquisito que tá acontecendo. Uma atitude meio ridícula que parte da imprensa tá comprando. E aqui, nesses jogos contra o eixo difíceis, né, de mata-mata, que tem muita tensão, eu preciso fazer o papel que provavelmente mais ninguém vai fazer, que é tentar combater isso aqui, pelo menos pra quem acompanhar o nosso canal aqui, Cruzeiro Nostalgia, os nossos conteúdos. Vamos lá, rapaziada, vocês lembram que com 15 minutos, mais ou menos, do primeiro tempo, teve o lance, né, no jogo de quarta-feira, que muita gente pediu a expulsão do Mateuzinho pela entrada do Bruno Henrique. Vocês vão se lembrar, certo? Pois bem. Aí não vou entrar no mérito se era pra expulsar ou não. Eu acho que ficou numa linha tênue. Se o árbitro expulsasse, ficava difícil de reclamar. Se não expulsasse, também, né? Não acho que era um lance tão claro como o lance do Fabrício Bruno pra cima do Pedro. Aquilo não é falta nem aqui nem na China, piorou pra tomar amarelo. Então, assim, né? Ambas as equipes ali tem coisas para pelo menos levantar a mão. Mas aqui, o que eu quero trazer pra vocês é o seguinte. A entrada, eu acabei de falar, foi com cerca de 15 minutos ali do primeiro tempo. O Bruno Henrique sentiu, foi atendido, voltou a campo. Jogou todo o primeiro tempo, foi pro intervalo, deu tempo do sangue esfriar, voltou pro segundo tempo, jogou mais alguns, né, minutos, jogou, não mancou, não sentiu nada, teve a possibilidade pro intervalo, o sangue esfriou pra falar que usasse a desculpinha, não existe. Ele foi pro intervalo, voltou, não mancou em nada. Aí, entrou o ator da Globo, que tem dentro do Bruno Henrique, após a partida, e ele fez questão de passar em frente à imprensa mancando. Eu não sou otário não, rapaziada, eu não nasci ontem não. O que o Flamengo provavelmente deve ter orientado o jogador é pra que ele saísse daquele jeito, pra que repercutisse, e de certa forma o Flamengo pudesse pressionar a Conmebol sobre a arbitragem, de alguma maneira. E aí, tem esse tipo de notícia rolando nessa sexta-feira no Rio de Janeiro, comentando que o Bruno Henrique ainda sente uma forte dor no tornozelo esquerdo e nos próximos dias passará por mais exames. Por enquanto, a participação do atacante no jogo de volta contra o Cruzeiro está em dúvida, embora no Flamengo haja esperança de que o atacante consiga se recuperar a tempo. É certo, no entanto, que o Bruno provavelmente não jogará na partida de domingo contra o Mirassol. Ele não vai jogar contra o Mirassol porque o Flamengo vai poupar alguns jogadores. Eu duvido que o Bruno Henrique não esteja à disposição do Leonardo Jardim para quarta. Ele pode não ser titular, por opção técnica, mas
Por lesão? Lesão do quê? Se jogou o jogo inteiro, não sentiu nada, o sangue esfriou, voltou pra partida. É sério mesmo que eles acham que a gente vai comprar esse papinho aqui? O mau caratismo, rapaziada, que eu tô trazendo nos últimos 2 dias, vocês precisam acompanhar. E precisam me ajudar. Deixa o like, compartilha, deixa o hype. Porque, rapaziada, ninguém fala sobre isso. E eles vão buscar com a Conmebol uma narrativa de que a arbitragem prejudicou no jogo da ida. Ah, vão, e a pressão acontece. Então é bom o Cruzeiro ficar esperto com isso e você também. Quero saber a sua opinião. Vamos lá, reta final aqui do nosso vídeo. Quero falar sobre um assunto que vira e mexe, né? Volta a cair, né? No bolo de grupos do Cruzeiro, seja a rede social que for. Ontem o Gabigol jogou, fez 2 gols, importante na vitória de virada do Santos contra o Maracá. E aí, rapaziada, voltou aquela discussão com muito, né? Até o Redação 5 Estrelas, perfil do Cruzeiro no Twitter, tweetou, né? O roteiro tá escrito. Vai chegar em dezembro, vai começar a brigar de quem... A briga, né, de quem quer perdoar versus quem ainda odeia o Gabigol. Começam a aceitar a volta dele porque ninguém vai querer pagar o salário dele. Criam expectativas, começam a vir edits de 26 dele em números frios. Começa 27 fazendo gol no Mineiro e a torcida se ilude. E em março tá todo mundo querendo matar ele. Quem viver verá. Não é impossível, tá? Esse ano o Gabigol tem 16 gols e 6 assistências em 33 jogos. 22 participações em 33 jogos. É muita coisa. É muita coisa. Até pra quem assiste os jogos e vê que o Gabigol oscila muito. Olha esses números e fica... Né, tipo, meu Deus, esse cara seria muito útil aqui. Mas eu continuo com a minha opinião de que o mais importante e interessante pro Cruzeiro é buscar uma alternativa para que o Gabigol não fique, não volte, tenha seu contrato de alguma maneira rescindido. Que o Cruzeiro consiga negociar com alguém, abrir mão de alguma coisa, pagar alguma coisa, não sei. Mas acredito eu que, pensando, por exemplo, no Arthur Jorge, eu não vejo o perfil, o estilo do Gabigol encaixando com o técnico português. Então seria mais um jogador a atrapalhar a fluidez do elenco. Ele tiraria espaço de outros atletas, pelo nome, pelo tamanho do Gabigol. Assim como alguns tiraram esse ano, né? Até que no meio do ano o Cruzeiro fosse no mercado e trouxesse o Wesley, o João, o Marquinhos e o Wanderson e o Bruno Rodrigues, que tiraram a oportunidade de jogadores que poderiam ser mais úteis. É brincadeira, rapaziada. Então, assim, que não aconteça isso. Mas já começou novamente essa discussão. Eu quero saber de que lado você tá. Do lado de que perdoaria e aceitaria de volta, ou do lado que gostaria de ver o Gabigol bem longe. Última tela pra gente poder encerrar o nosso vídeo. Eu comentei, né, que eu falaria do Rosário Central e de um jogador do Rosário que, se você tá ligado, nesses últimos meses, Frank Barra. Frank Barra, que era uma das opções do Cruzeiro nessa janela do meio do ano para a função de volante. No final das contas, o Cruzeiro trouxe o Zé Lucas, que pode fazer a função, mas ele não é aquele volante pegador e só, né? O Zé Lucas tem mais qualidade do que isso, ele pode ser um 8, por exemplo. E aí, rapaziada, muito se falou do Sousa, né? Mas um cara também que foi bastante comentado foi o Frank Barra. E o Frank Barra jogou ontem contra o Corinthians. E o Frank Barra contra o Corinthians ontem fez um jogaço. Tudo bem, vamos supor que o Cruzeiro não vai trazer ninguém realmente até o dia 11 de setembro, quando a janela do meio do ano se fecha. Mas pensando em 27, acho um grande nome pro Cruzeiro tentar mapear e trazer. Jogador jovem, tem apenas 25 anos, já teve algumas rodagens por aí, jogou, por exemplo, lá na MLS, voltou agora pro futebol argentino, né, há cerca de 1 ano mais ou menos, e tá jogando muita bola no Rosário, um time que tem as suas limitações. E no meio campo ele consegue, ainda assim, se destacar. Jogou muita bola contra o Corinthians e acho que poderia ser uma boa alternativa. Quero saber a sua opinião, se conhece futebol de Barra, se acha que o Cruzeiro precisa realmente contratar um jogador para essa posição, né? E se aceitaria, né, o argentino aí, de repente, nas próximas janelas de transferências, uma possível negociação. Gosto do nome e acompanhando a partida de ontem, vejo que o scout do Cruzeiro que consultou, assim como consultou o Sousa, não tava maluco não, tá? De repente não pode ter dado liga agora por vários fatores, mas pensando aí no futuro não tão distante, acho uma boa. Quero saber a sua opinião. E é isso, meu povo. Chegou até aqui no final do nosso vídeo, deixa o like. Ajuda demais, tá bom? Se puder hypar, bora alcançar mais cruzeirenses aqui
no nosso YouTube também para alcançarmos aí, através do nosso noticiário, mais amantes por esse time, que é o nosso maior de Minas. Fechou? A partir do que eu só posso te desejar uma ótima continuação. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Até a próxima, Nação Celeste. Tamo junto.